vai aumentar a fé de outros irmãos, amém? A irmã também vai testemunhar. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Paz, boa noite. Meu nome é Janice. Eu frequento aqui a igreja de vocês, apesar de não ser daqui da igreja, mas eu já me considero aqui da igreja. E eu agradeço a Deus pelo acolhimento que eu fui recebida aqui na igreja e na célula também. E eu disse para o pastor Jackson que isso não é um milagre, um testemunho que eu vou falar, é um milagre, né? E até então eu não tinha falado isso para ninguém, só eu e Deus sabia. E eu falei para o pastor Jackson e para o apóstolo César o que aconteceu. E eu testemunhei lá na célula. Eu tive uma doença uns 12 anos atrás. Eu tive uma doença por conta da dipirona, que eu tinha enxaqueca demais e eu tomei demais a dipirona. E ela causou uma doença chamada neutrofilia. Essa doença tem os mesmos sintomas da leucemia. E eu fui em todos os médicos, todos que vocês possam imaginar desta cidade eu fui, de todas as especializações eu fui e ninguém sabia o que eu tinha. E aí eu já ia viajar porque eu já tinha ido em todos os médicos daqui e ninguém falava nada, ninguém via nada do que eu tinha. E aí um amigo meu marcou uma consulta para mim com um médico cubano, que ele é hematologista, ele é meu médico até hoje, é o Dr. Jorge. E aí ele descobriu, a doença estourava bolha em mim, a minha boca toda ficava ferida e eu não conseguia comer nada. A minha comida era toda batida no liquidificador e eu tomava com canudo porque eu não conseguia nem mastigar. E isso durou um ano. Fiquei um ano para descobrir o que era isso. E aí fui com o médico, né? Aí ele me disse que eu precisava fazer o tratamento, precisava fazer o exame da medula também, porque essa doença atinge a medula. E glória a Deus que isso não aconteceu, não atingiu a medula, graças a Deus, porque senão eu ia precisar fazer um transplante de medula, né? Mas eu precisei fazer o tratamento. E ele disse para mim que eu perguntei para ele se eu ia ficar boa dessa doença, né? E ele disse para mim que eu nunca ia ficar boa. Eu ia tomar remédio o resto da minha vida. E eu não era evangélica ainda. Mas como o pastor Bessi falou aqui na terça-feira, que tudo na nossa vida é fruto de oração, a gente não vem para Deus porque a gente quer, é porque alguém já orou pela gente e a gente está aqui, né? E eu costumo dizer que a gente tem que ser grata a todo mundo, não pelo que faz, de alguma coisa material na nossa vida. Eu digo sempre que o mais importante é quando a pessoa se propõe a orar pela nossa vida. Eu acho que isso é a maior gratidão que a gente pode ter pelas pessoas, é essa, das pessoas se propor, se dispor a orar pela nossa vida, né? E aí ele disse para mim que eu não ia ficar boa. E aí fui para casa assim em desespero, porque eu disse, eu vou ficar o resto da vida tomando remédio. E aí eu entrei no meu quarto, fechei a minha porta, e como Deus responde no secreto, a gente fala com Ele no secreto, Ele responde no secreto. E eu disse para Ele, Deus, eu não aceito essa doença, porque a Tua palavra diz, lá em Isaías 53, eu peguei essa palavra para mim, tomei posse dessa palavra, e eu disse para Ele, Deus, eu não aceito isso na minha vida, porque a Tua palavra diz que Tu já levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Ele levou tudo, então eu não aceito isso na minha vida. E eu não era evangélica, eu nem sabia o que Deus podia fazer na minha vida. Mas eu falei isso para Ele. E eu disse para Ele, Deus, se eu ficar boa dessa doença, eu nunca mais vou deixar de Te servir. Mas até então eu não tinha falado desse testemunho para ninguém. Só tinha guardado para mim. E umas semanas atrás o pastor Jackson ficou sabendo, né? E eu disse para Deus, Deus, eu não aceito. E aí eu fui, tomei a medicação, porque eu precisava tomar a medicação, porque o meu sistema imunológico estava muito debilitado, porque os leucócitos normal da gente, adulto, é de 5 a 11 mil, o meu estava 1.800, eu não podia andar descalça nem dentro da minha casa, que a minha imunidade estava tão debilitada, que parecia imunidade de bebê quando nasce.
E aí eu fiquei afastada da escola, porque eu sou professora. Aí eu fiquei afastada da escola. Ele já deu afastamento porque eu não podia ficar perto de ninguém que estava gripado, porque se alguém chegasse perto de mim gripado, virava pneumonia em mim, eu não podia tomar remédio, porque eu tomei remédio demais, porque os médicos não sabiam o que eu tinha, e quando estourava tudo aquelas bolhas em mim, eles passavam muito anti-inflamatório, e aí agravava mais a doença. E aí eu disse para Deus, Deus, eu não aceito isso na minha vida. E fui tomar a medicação, fui com o meu médico, e toda semana eu tinha que fazer os exames para ver como era que estavam as taxas do meu organismo e para ver se a medicação estava reagindo. E aí na primeira semana que eu fiz o exame, para a honra e glória do Senhor Jesus, o sistema imunológico meu já estava quase todo normal. E aí na segunda semana o médico olhou, aí ele achou estranho, porque já estava quase normal. Na segunda semana eu fui fazer exame de novo e ele olhou para mim e disse assim: eu não sei o que é que você fez, eu não sei o Deus que você serve, mas alguma coisa aconteceu. Porque só a medicação, ela não ia fazer isso aqui que está fazendo no seu organismo. E eu disse para ele que eu não era evangélica, mas eu acreditava em Deus, porque eu tomei posse daquela palavra naquele dia. E eu sei que isso não é um testemunho, isso foi um milagre que Deus fez na minha vida. E a palavra dele diz que a glória dele, ele não divide com ninguém. A glória é para ele, porque tudo é dele, para ele são todas as coisas, né? E graças a Deus eu estou aqui hoje para testemunhar, para dizer desse milagre que Deus fez na minha vida. E como eu sou grata a Deus por todas as pessoas que Deus tem colocado na minha vida, pelas pessoas que se dispõem a orar por mim. Eu sou muito grata a isso. Eu sou muito grata ao pastor Jackson, o apóstolo César, que eles nem me conheciam e eles já oravam por mim. E então Deus me colocou aqui na igreja deles, não sei ainda o porquê, mas ele tem um porquê, a gente não entende, mas ele tem um porquê, por eu estar aqui na igreja de vocês. Eu sei que alguma coisa ele vai fazer, eu ainda não sei, mas ele vai me dizer o que ele vai fazer. E eu só tenho que agradecer a Deus por isso e dizer que isso é o que Deus é na nossa vida. Como o nosso Deus que nós servimos, ele é tão grande, tão intenso, a ponto de fazer coisas que a gente jamais iria imaginar que pudesse acontecer na nossa vida, né? Então tudo que nós formos fazer, colocarmos Deus em primeiro lugar na nossa vida, que aí a gente sabe que tudo na nossa vida vai fluir normalmente. Ainda que a gente perceba, ainda que as pessoas vejam, que digam que não vai dar certo, mas a gente sabe que o nosso Deus é mais poderoso do que todas as coisas. Amém? Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Louvado, exaltado seja o nome